Então vamos continuar aqui. Agora a aula de hoje é do dia 26 de setembro de 2009, parte 1, vínculo de corações. Sua Divina Graça, Vishnupati, Labhaktini Irmão Acharya Deva Goswami Maharaj, Caracas, Venezuela, 2009. Então vamos começar. Esse aqui já lemos. Então agora a próxima aula é Boa Associação, o pivô da vida. Então vamos falar sobre a associação. Associação com devotos é extremamente importante. A má associação é extremamente prejudicial para todos nós. Então vamos começar agora com a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj. Ele fala o seguinte: eu sempre digo a você, e todas as manhãs cantamos no Kirtan. Aí é o Kirtan que cantamos de manhã, que é orientado por Srila Acharya Maharaj, de Srila Bhaktivinoda Thakura. E aí o Kirtan fala o seguinte: aceitaremos o que é favorável à devoção e rejeitaremos o que não for favorável à devoção. Isto é o principal. E sempre fazer Shravana e Kirtan. Então, devemos aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável e sempre fazer Kirtan, sempre cantar os santos nomes, sempre cantar as canções, sempre pregar, porque pregar também é Kirtan. Pregar a consciência de Krishna também é Kirtan, e é o principal Kirtan. Então, temos que fazer essas coisas: aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável e sempre fazer Kirtans. Isto é o principal, como diz Srila Acharya Maharaj. Mesmo se você morar em uma casa, em qualquer lugar, Shravana e Kirtan devem ser a coisa principal em sua vida. Então, não importa se você mora na sua casa, se você mora no templo, não importa. Shravana Kirtan, escutar e cantar, pregar e escutar o Harikatha, isso é o principal. Não há outra coisa mais importante do que isso. E aí Srila Acharya Maharaj continua: eu disse muitas vezes que se alguém não tem serviço e eles trabalham o dia inteiro, eles devem fazer apenas o Shravana e Kirtan. Então, se a pessoa não tem tempo, a pessoa trabalha o dia todo, trabalha, como disse Srila Acharya Maharaj, ele sabe que isso acontece no Ocidente e também lá na Índia, enfim, no mundo inteiro acontece isso hoje. E aí o que ele fala? Pelo menos faça Shravana Kirtana. Se você só trabalha, como ele diz, e não faz Shravana Kirtan, então a sua vida estará cheia de ferrugem. Então, você deve tentar vir aqui ao templo sempre que puder, tentar se juntar a algum Sankirtan. Aí o devoto faz uma pergunta para Srila Acharya Maharaj. O devoto fala assim: Srila Guru Maharaj diz que devemos ver tudo o que acontece conosco, seja bom ou ruim, como a misericórdia do Senhor. Não somos grandes devotos, não temos essa visão, mas ainda devemos
ver as coisas desta forma. Srilacharya Maharaj responde, sim, na verdade, tudo vem pela vontade do Senhor. Mas Krishna coloca tudo na nossa frente. Ele dá excremento e também dá um pouco de comida. Devemos entender o que devemos comer. Para entender isso, uma boa associação é totalmente necessária. Então veja só, Krishna, ele dá para nós o bom e o ruim. Ele dá o excremento e ele dá comida para nós comermos. Mas o que vamos comer? O excremento, a coisa ruim ou a comida? Está nas nossas mãos. E o que vai deixar você ter essa compreensão correta do que é bom e do que é ruim é a boa associação. A boa associação, a associação com devotos, é o que vai fazer você limpar a alma, praticar corretamente e escolher o que é certo e o que é errado. Sem boa associação, você não pode entender isso. Outra pergunta. Qual deve ser nossa atitude em relação a outras linhas ou movimentos da consciência de Krishna? O que devemos fazer para não sermos ofensivos contra eles? Aí Srilacharya Maharaj responde, não é necessário fazer nada. Nosso templo está aqui. Você vem aqui. Você segue as instruções de Gurudeva. E não é necessário pensar nada sobre os outros. Eles podem fazer o que estiverem fazendo. Se quiserem ir para o inferno, eles podem ir. Você pode, primeiro, tentar ajudá-los, aconselhar-lhes algo, mas se eles não quiserem ouvir, então deixe-os ir rumo ao inferno. Srila Siddhartha Maharaj disse, mesmo que Brahma venha até mim, direi que não tenho tempo, tenho algum serviço para Gurudeva. Não temos tempo para pensar no que os outros estão fazendo. Então, a pessoa que fica olhando para os outros é porque não está fazendo serviço devocional. Quem faz serviço devocional não tem tempo de ver o que os outros fazem, não tem tempo de criticar o que os outros fazem. Aquele que se concentra no serviço a Gurudeva e faz o serviço, ele não tem tempo. Então, o que devemos fazer? Se outras missões estão fazendo coisas erradas, o problema é deles. Você pode até orientá-los, como foi falado aqui, mas se eles não quiserem orientação, deixe eles. Não se importe. Nós temos um templo, nós temos a nossa missão, nós temos a instrução de Gurudeva. Deixe os outros. Tente ajudá-los, mas se eles não quiserem ajuda, deixem eles. Não perca tempo. Continue fazendo seu serviço para Gurudeva. Continue pregando. Continue dando Jivedoya, a misericórdia para as almas. É isso que Srilacharya Maharaj está orientando para todos nós. Assim acaba essa parte da aula. Agora vamos entrar em outro subtítulo da aula. No mesmo dia, foi dada a aula, parte 3, Ekadashi e Tulasi. Fica atento. Agora vamos falar sobre Ekadashi e Tulasi Devi. A pergunta do devoto para Srilacharya Maharaj. Quão importante é jejuar no Ekadashi? Srilacharya Maharaj responde, algum vrata quer dizer voto, é necessário. Se sua saúde estiver boa, você deve jejuar. Em nosso templo,
Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Guru Maharaj jejuaram até o meio-dia. Se sua saúde não está boa, se você não pode jejuar pela manhã, você tem algum problema de saúde, então você pode comer um pouco de comida anukalpa. Anukalpa quer dizer 100 grãos. Mas não coma comida com grãos. Estamos falando no Ekadashi, claro, né? Certa vez, um devoto de Soquel, Califórnia, escreveu para Gurudeva: perguntando: Gurudeva, de manhã cedo eu tenho que ir trabalhar e meu trabalho é muito pesado. Eu trabalho para uma empresa naval e tenho que trabalhar com um grande martelo pesado. Como devo fazer o Ekadashi? Gurudeva respondeu: tudo bem, então, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, você pode comer 5 quilos de batata. Não há problema se a pessoa tem que trabalhar pesado, se a pessoa tem algum problema de saúde que não consegue ficar sem comer no jejum a manhã toda, no dia de Ekadashi, não há problema. Como diz aqui Gurudeva, para o devoto que trabalhava numa empresa naval com martelo pesado: coma 5 quilos de batata, coma, não há problema. O que não pode é comer grãos. Coma fruta, coma amendoim, coma castanha, coma batata, tudo isso tem muita energia. Não precisa ficar sem comer se você tem necessidade de comer. Se você tem, como no caso dessa pessoa, ou quem tem algum problema de saúde, que tem problema no estômago, que tem gastrite, tem úlcera gástrica, ele deve sim comer, porque senão vai prejudicar a sua saúde. O intuito não é prejudicar a saúde, porque se você estiver sem saúde, você não fará o serviço devocional corretamente. Então, se precisar, coma sim, coma batata, coma pepino, coma tudo que pode comer no dia de Ekadashi. Não há necessidade, mas se você não tem problema, então sim, faça jejum total até o meio-dia. Isso é orientação de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Temos outra pergunta aqui, do devoto para Srila Acharya Maharaj. Podemos fazer a oferenda de Gurudeva sem folhas e tulasi, ou devemos sempre colocar tulasi? Srila Acharya Maharaj responde: se você não tem tulasi, o que pode fazer? Então, pode oferecer lembrando de tulasi. Se você for para a Índia, você pode trazer folhas de tulasi e oferecer boga com folhas secas de tulasi. Além disso, lembre-se de que não colocamos tulasi nos pés de Gurudeva, sempre em seu peito. Pode colocar tulasi nos pés de lótus de Krishna, mas não nos pés de lótus de Gurudeva. Isso é uma regra, todo pujari sabe isso. Tulasi é muito sensível, sabe? Certa vez fui pregar na Bengala. Em uma casa havia uma senhora que veio até mim e clamou, e chorou muito. Ela disse: Maharaj, plantei tulasi tantas vezes, mas cada vez que coloco a planta tulasi no solo, ela seca imediatamente. Estou tentando plantar tulasi há 7 ou 8 anos, mas ainda não tenho tulasi.
Silachara Maharaj perguntou a ela: diga-me, que ofensa você cometeu? E ela me disse que, quando estava limpando o jardim da frente, ela cortou uma planta de tulasi uma vez. De qualquer forma, falei para trazer um vaso, coloquei uma planta tulasi lá, e desse vaso, agora tem um grande jardim de tulasi na casa dela. Tulasi é muito sensível. Então, se você cometer uma ofensa contra a tulasi, ela não vai permanecer na sua casa. Ela abandona o corpo. Não podemos cortar tulasi. Swami Prabhupada falou: para que você vai cortar os galhos secos de tulasi? Tulasi não é para você agir como um jardineiro. Tulasi não é enfeite. Não é para você podá-la como um jardineiro. Você tem que coletar os manjares, coletar as folhas de tulasi para oferecer a Krishna. Então ela é muito sensível, é uma alma extremamente elevada, é uma manjari do mundo transcendental. Temos que tratá-la como uma deidade. Tulasi Devi é uma deidade. Veja só o que a mulher fez. Ela cortou um pé de tulasi no jardim dela e depois a tulasi não pegava mais. Ela plantava e a tulasi abandonava o corpo. Somente com Silachara Maharaj indo lá, fazendo o serviço, claro, um devoto puro, aí a tulasi realmente foi para a frente. Temos uma outra pergunta do devoto para Silachara Maharaj nesse dia. Ele fala o seguinte: existe alguma reação se não quebrarmos o jejum no dia seguinte ao Ekadashi? Por exemplo, não comemos nada no dia seguinte. Aí Silachara Maharaj fala: às vezes as pessoas fazem Ekadashi duplo, não é um problema. Você pode até fazer um jejum de 3 dias também, sem problemas. Há algum costume indiano de que as mulheres que têm maridos não fazem o Ekadashi. Elas não sabem a concepção. Elas dizem: ó, meu marido está vivo, como posso fazer Ekadashi? Elas acham que, se fizerem o Ekadashi, seu marido morrerá. Antigamente, e mesmo agora também, quando o marido morre, a esposa tem que fazer o Ekadashi. E elas fazem um Ekadashi muito difícil. Elas jejuam no dia anterior, no Ekadashi, jejum no dia do Ekadashi e também no dia seguinte. Então elas jejuam 3 dias, né? Depois do Ekadashi. Eu digo a elas: se o marido morre, a esposa faz Ekadashi. Mas, por que o marido não faz Ekadashi quando a esposa morre? É tudo um equívoco. Eles não sabem nada sobre os Shastras e fazem suas próprias coisas de acordo com a mente. Então, veja só, os indianos, a maioria, Silachara Maharaj, lá na Índia, ele vai pregar de vilarejo em vilarejo, e as mulheres só fazem Ekadashi quando o marido abandona o corpo. Elas acham que o marido vai morrer se elas fizerem Ekadashi, ele estando vivo. E os homens nunca fazem Ekadashi. Então é um conceito totalmente errado. Eles têm muitos conceitos errados. Eles não sabem os Shastras, as escrituras. Eles fazem tudo da mente deles. Tudo da mente deles. Isso é um erro.
A maioria dos hindus adora semideuses. Eles acham que Krishna é igual aos semideuses. Eles têm esse equívoco. Eles acham que Krishna é um avatar de Vishnu. Eles acham que Vishnu é igual ao semideus. Por que eles adoram tanto semideuses? Porque, como aqui no Ocidente, a maioria das religiões, eles ficam adorando semideuses, fazendo puja, Durga puja, Shiva puja, Brahma puja, Ganesha puja, puja para todos os semideuses, oferecendo incenso, comida e tudo mais, para pedir algo material. Eles têm essa concepção que se eles derem algo para Deus não, para os semideuses vão dar algo material para eles. Fazem cerimônia de fogo, pagam para um brahmane comerciante ganhar dinheiro para eles fazerem cerimônia de fogo, tudo para querer algo material. Mas eles não têm a concepção que isso não funciona. Primeiro, Srila Govinda Maharaj já falou, não existe nenhum brahmana encarnado agora. Não existe brahmana encarnado agora. Srila Govinda Maharaj falou isso. Então não tem efeito algum a cerimônia de fogo. Mas ainda se faz cerimônia de fogo querendo algo material, pedindo algo material. Só que Krishna fala, Mahaprabhu fala, se você pedir algo material, eu esconderei a devoção de você. Krishna fala isso, Mahaprabhu fala isso. Eu me esconderei de você se você pedir algo material para mim. Então, a maioria dos hindus, eles têm a concepção errada, eles fazem isso, eles pedem coisas materiais. E Silachara Maharaj estava lá pregando, e ele falou, é mais difícil, uma vez ele falou, é mais difícil pregar hoje para o hindu, para o bengali, do que na época de Mahaprabhu. Porque hoje todos acham que sabem tudo. O ego é muito alto, então quando vai um guru genuíno pregar, eles nem querem escutar, porque acham que sabem tudo. Eles têm uma concepção errada e acham que sabem tudo. Eles têm o copo cheio. Como Silachara Maharaj contou outro dia a história. Um sadhu estava lá na sua casa e chegou uma pessoa muito rica, perguntou para todos, onde tem um sadhu? Eu quero receber a informação dele, quero receber a instrução dele. Chegou na casa, o sadhu estava lá, e o sadhu começou a ferver água para fazer um chá, colocou na xícara e derramou a água. E a pessoa ficou nervosa, o materialista Mayavadi ficou nervoso. E o sadhu falou, você está com o copo cheio, o que você veio aqui receber instrução? Você não aguenta uma gota de instrução. Então, os hindus, a maioria, são assim. Eles não aceitam nenhuma outra informação, eles não aceitam alguém que sabe os shastras, as escrituras, e é muito difícil, como disse Silachara Maharaj, pregar para eles. Ele falou, o Ocidente é mais fácil pregar do que lá na Índia, na Bengala. Temos agora o outro subtítulo da aula, no mesmo dia, aula, parte 6. Mantenha o horário adequado. Agora, Silachara Maharaj vai falar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. É só escrever aqui no comentário do Facebook. Silachara Maharaj vai falar sobre horário. Temos que ter horário. Acordar cedo e dormir cedo. Essa é a prática devocional correta. Então, vamos escutar agora a aula de Silachara Maharaj falando sobre isso. Então, manter o horário adequado. Ele fala assim, Silachara Maharaj, a prática leva à perfeição. Sempre faça Shravana Kirtan e não durma durante o dia. Quando nós recebemos iniciação de Brahmani, todo mundo que já recebeu a iniciação de Brahmani, Silachara Maharaj, quando eu recebi a iniciação dele de Brahmani, ele falou, não pode dormir durante o dia. O Brahmani fez esse voto. E não é só o Brahmani, qualquer um não deve dormir durante o dia. Silachara Maharaj está falando. Então a prática
leva à perfeição. Sempre faça Shravana Kirtan, cante e escute a canção, pregue e escute sobre Krishna. E não durma durante o dia. Aí ele continua. Alguns devotos ficam acordados até a meia-noite, até as 2 ou 3 horas da madrugada, fofocando, trabalhando, e depois dormem até as 9 horas da manhã. Isso não é bom para a vida devocional. Você deve acordar e sair da cama antes do amanhecer. Então, antes do amanhecer, 96 minutos antes do amanhecer, é chamado Brahma Muhurti. Brahma Muhurti são 96 minutos antes do sol aparecer. E Silachara Maharaj falou que nós temos que acordar e levantar da cama nesse horário. Nunca quando o sol já está aparecendo para nós. Isso é prática devocional correta. Como ele diz, alguns devotos ficam até meia-noite, 2, 3 horas da manhã acordados, assistindo TV, jogando, fofocando, fazendo qualquer coisa. No outro dia, claro que não consegue acordar no Brahma Muhurti. Vai acordar 9, 10, 11 horas da manhã. O ano passado, um devoto que serviu Gurudeva durante muitos anos, ele falou para Silachara Maharaj, serviu também Silachara Maharaj. Ele falou, Silachara Maharaj, eu estou muito caído, eu estou acordando 11 horas, meio-dia, o devoto falou para Silachara Maharaj. E Silachara Maharaj falou, pare com isso, volte a acordar cedo, não faça isso. Isso é muito prejudicial à sua vida devocional. A melhor hora para fazer a prática devocional é no Brahma Muhurti, 96 minutos antes do sol aparecer. Você deve cantar a japa, você que tem a iniciação de Brahmani, cante o Gayatri Mantra a hora que o sol está aparecendo, ofereça a boga, cante as canções, enfim, é o melhor horário. O mundo não começou ainda. O local que você mora não começou, a Bolsa de Valores não começou, está todo mundo dormindo. O silêncio é o melhor horário para você praticar esse horário. 96 minutos antes do sol aparecer. Brahma Muhurti. Então, vamos continuar a leitura. Silachara Maharaj continua falando. Todo o nosso Guru Varga, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, nosso Guru Deva, Paranguru Maharaj, Paranguru Deva, todos vão dormir cedo e acordam às 3 ou 4 horas da madrugada, às vezes às 2:30. Nós devemos seguir seu exemplo. Uma vez no tempo de Srila Bhaktivinoda Thakura, Gorakshora Das Babaji Maharaj veio a Champahati. Você se lembra deste nome? Champahati, quando fazemos o parikrama em Navadvipidam, no último dia, vamos primeiro para Champahati, Gaura Gadadhar Ashram. Esses Gaura Gadadhar são deidades muito antigas. Eles têm sido adorados lá desde a época de Mahaprabhu. Então, um dia, Gorakshora Das Babaji Maharaj foi daquele templo de Gaura Gadadhar para Srila Bhaktivinoda Thakura, para a casa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Babaji Maharaj estava cego e era uma lua escura.
É inconcebível como ele chegou lá, sozinho. Ele caminhou até o Ganges, cruzou o rio e chegou a Godruma Dweep, o Bhajan Kutir de Srila Bhaktivinoda Thakura, em Swananda Shukada Kundja. Naquela época, não havia muro ao redor da casa, mas havia um portão de bambu. Era noite e o portão estava fechado. Babaji Maharaj começou a gritar, chamando Srila Bhaktivinoda Thakura, que naquele momento já estava indo descansar e estava dormindo. Quando Bhaktivinoda Thakura ouviu a voz de Babaji Maharaj, ele saiu. Babaji Maharaj ficou surpreso. É noite e você está dormindo. Mas, então, ele disse, eu gostei, estou muito feliz. Você dorme e está a esta hora. E à meia-noite, você canta. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, normalmente, à meia-noite ele já estava cantando Mahamantra. Ele acordava meia-noite, ele ia dormir por volta de 10 horas, 11 horas, e à meia-noite ele já estava acordado e começava a cantar o Santo Nome. E aí Srila Bhaktivinoda Thakura falou para Babaji Maharaj, como você veio aqui, Babaji Maharaj? Você não pode ver? Perguntou Bhaktivinoda Thakura. Alguém pegou minha mão e me trouxe aqui. Quem? Quem é? Não sei. Achei que tivesse vindo uma garotinha, ela segurando minha mão, e me trouxe aqui. Bhaktivinoda Thakura ficou surpreso, porque ninguém estava lá. Como pode um cego andar até tão longe? Cerca de 10 quilômetros. Este é o nosso Guru Varga. Isso é o que aconteceu. Então, essa história, em outra ocasião, Silacharya Maharaj contou, ele contou que quem era essa garotinha que levou Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj até a casa de Srila Bhaktivinoda Thakura? Era Shrimati Radharani. Gorakshora Das Babaji Maharaj era um associado íntimo de Shrimati Radharani. À noite, quando ele morava num local próximo do Ganges, era tipo uma concha feita com pedaços de coqueiro. Ele dormia lá e as pessoas começaram a ouvir alguém falar, uma mulher falando. E falaram, o Babaji está com uma mulher lá. E foram vigiar ele. Foram lá vigiar Gorakshora Das Babaji Maharaj. E continuava a voz feminina. Quando eles entraram no local onde ele dormia, que era bem simplesinho, bem simples mesmo, feito de produtos de coqueiro, não havia ninguém lá. E aí eles saíram e continuaram a vigiar. E quando eles saíram e continuaram a vigiar, a voz feminina começava a falar. Então era a Shrimati Radharani, que tinha um contato próximo, ia conversar com Gorakshora Das Babaji Maharaj. Esse é o nosso Guru Varga. Ele está no altar. Ele está no nosso altar. E quem levou ele até o local, ele era cego numa noite escura, sem lua, lua minguante, foi Shrimati Radharani. Então, Silacharya Maharaj está falando tudo isso porque Srila Bhaktivinoda Thakura ia dormir cedo e acordava meia-noite. Claro, ele é um devoto puro, é uma Mahajani, mas nós devemos ir dormir cedo e acordar cedo. Essa aula que foi dada agora, essa parte da aula falando justamente sobre isso. Acorde cedo, pratique a vida devocional
logo de manhã cedinho, porque o dia começa e as atividades materiais começam também. Se você não acordar cedo, você já acorda atrasado, você não vai ter tempo de fazer a prática devocional. A maioria acorda atrasado para ir já para o emprego. Como que você vai fazer sua prática devocional? Aí você trabalha o dia inteiro, trabalha, como disse lá Shara Maharaj. À noite você volta cansado do trabalho, ainda pega trânsito para ir para a tua casa. Como diz o Ivo, que está assistindo conosco aqui, ele acha estranho, porque lá onde ele mora, Mato Grosso do Sul, não tem esse trânsito. Mas em São Paulo, às vezes, 2 horas para chegar em casa de noite. Você sai do trabalho, 2 horas para chegar na sua casa. Aí você chega cansado. Como você vai praticar? Cansado. Mesmo que você for praticar, a qualidade do serviço não é igual. Então, acorde cedo, de manhã você está descansado, faça a prática devocional adequada, aí sim você vai trabalhar. Foi isso que Silat Shara Maharaj falou agora, lemos, né, na verdade, a aula que ele deu, dia 26 de setembro de 2009. Veja só, faz muito tempo que ele deu essa aula. Mas tudo que ele falou é válido até agora e aí será válido daqui 20, 30, 40, 100 anos. Porque a filosofia não muda, o Siddhanta não muda. Tudo que estamos lendo aqui agora e o que foi lido há anos atrás, tudo é válido. Não muda. O Shastra não muda, a Escritura não muda. Nós que mudamos. E nós queremos mudar a Escritura, mas não é o correto. O correto é nós nos adaptarmos de acordo com o que Krishna falou, do que Mahaprabhu falou e do que o Guru fala. Vamos para outro subtítulo da aula. Dia 25 de setembro ainda. Parte 8. Enfrentando a mente. É o subtítulo da aula. Todas essas aulas foram faladas em Caracas, na Venezuela. Silat Shara Maharaj fala, alguma pergunta? Ele pergunta para os devotos. E o devoto pergunta, você poderia explicar a diferença entre mente, memória e pensamento? Sua divina graça, Silat Shara Maharaj ri. Ele fala, é uma pergunta de cientista. A mente é muito travessa. Você deve controlá-la com sua inteligência. A mente comanda tudo. Por exemplo, se você vê uma linda garota na rua, ainda pode se lembrar dela agora. Certa vez, quando eu estava dando aula em Navadvip, havia um devoto que sempre se sentava com os olhos fechados. E eu perguntei a ele, por que você fecha os olhos? Ele foi até Gurudeva e reclamou. Acharya Maharaj estava dando aula e perguntou, por que fecha os olhos? Gurudeva respondeu, sim, você vai ao mercado e vê uma garota bonita. E se você fechar os olhos, mesmo agora, você ainda pode ver aquela garota. Se você se lembrar daquela garota, você pode ver aquela garota, mesmo agora. Quando fechar os olhos. Então, Silat Shara Maharaj falou, a mente é muito poderosa, mas a inteligência domina a mente. Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma domina a inteligência domina a mente domina os sentidos. Nós ainda não estamos no estágio que a alma domina a inteligência, mas nós temos inteligência, nós somos pessoas inteligentes. Então, podemos dominar a mente, porque a mente está sempre nos prejudicando. A mente é travessa, como foi falado por Silat Shara Maharaj. A mente é o nosso pior inimigo. Não tem inimigo pior do que a mente. A mente faz parte do corpo sutil, do nosso corpo material sutil.
O inimigo não é o chefe, não é a mulher, não é o marido, não é o filho, não é ninguém. O inimigo está dentro de você. O inimigo é a mente. A mente tem luxúria, tem inveja, tem ira, tem cobiça, tem a loucura e tem o ego. Os inimigos, os 6 inimigos. Então, a mente é extremamente travessa. E o devoto estava com o olho fechado e Srilacharya Maharaj falou: por que você está com o olho fechado? Porque se você fechar o olho, a mente vai buscar algo que você viu e gostou. E ele deu o exemplo da garota bonita. Você vê uma garota bonita, enfim, ele está falando para o devoto, mas de repente ele fala para a devota: você viu um garoto bonito, ou você viu um carro bonito, ou você, sei lá, viu algo que te agradou durante o dia. Você fecha os olhos e lembra, e você está vendo naquele momento aquilo. Isso é a mente. Não podemos deixar a mente dominar nós. Não podemos deixar a mente nos dominar. A inteligência está aí para isso. A inteligência é um grande aliado que nós temos. O grande aliado para nós conseguirmos fazer a prática sem ter os inimigos aflorados. Porque quanto mais você fizer o desfrute dos sentidos, mais você irá querer desfrutar. A mente é Maya. Maya domina a mente. E o único jeito de não ficar preso à Maya não é servir Maya, é servir Krishna. Se você serve Maya, se você é luxurioso, se você é irado, se você tem inveja, se você tem cobiça, se você está com os inimigos aflorados, você está servindo Maya. E cada vez mais você vai fazer isso. Pelo contrário, se você servir Krishna, se você fizer o serviço a Krishna, se você fizer o serviço sob a orientação do Guru, os inimigos vão começando a diminuir. Essa luxúria que todos nós temos vai diminuir. A inveja, a ira, a cobiça, o ego, a loucura, tudo vai diminuir. Vamos continuar então com essa aula aqui. Portanto, a mente deve sempre ser controlada com a inteligência. Você pensa que está aqui, mas pode ser que apenas o seu corpo esteja aqui, seu corpo grosseiro. Porque se sua mente está em outro lugar, você não pode ouvir nada, você não presta atenção em nada. Isso acontece às vezes no templo, em qualquer lugar, mas no templo é comum. A pessoa está aqui presencialmente, mas você olha para a pessoa, você vê que a pessoa está bem longe daqui. A mente da pessoa está pensando outra coisa bem longe. Ela não escuta o que você fala, ela não compreende. Ela está longe, isso não é adequado. Temos que controlar. Se a tua mente começar a vagar, puxe ela para cá. Srilacharya Maharaj falou, controlar a mente, é mais fácil você controlar o vento na rua do que controlar a mente. É muito difícil controlar a mente, muito, mas a inteligência está aí para isso. Temos que ter o auxílio da inteligência e não deixar a mente fazer o que quer. E aí Srilacharya Maharaj continua, Gurudeva sempre disse que é necessário usar a inteligência de forma adequada. A mente sempre causa alguma perturbação. A mente sempre faz algo errado. Srila Siddhartha Maharaj também disse a Gurudeva, não dê ouvidos à sua mente, sempre me ouça. Nos tempos de Srila Siddhartha Maharaj, quando ainda havia alguma praçada do dia anterior, Srila Siddhartha Maharaj disse, para não desperdiçar, não jogar no lixo, todos os brahmacharis tinham que comê-la no dia seguinte. Então, é o que sempre é falado, praçada é misericórdia, não podemos jogar no lixo a praçada. Alguns olham a praçada e falam, essa praçada é de ontem, eu não quero.
Alguns perguntam, é de ontem essa praçada? Foi feita hoje? Praçada de misericórdia. Srila Siddhar Maharaj falou, não pode ser jogada fora, não pode ser jogada no lixo. Então, todos os brahmacharis tinham que comê-la no dia seguinte. Uma vez, o dal foi mantido descoberto durante a noite. E quando um brahmachari serviu aquele dal para Gurudeva no dia seguinte, Gurudeva viu que havia um inseto no dal em seu prato. Ele queria recusar. Mas então ele tirou o inseto e comeu o dal. Srila Siddhar Maharaj observou isso e perguntou a Gurudeva mais tarde, por que você comeu o dal? Gurudeva respondeu, porque você me disse para não seguir minha mente. Então, Gurudeva tinha pensado, a mente de Gurudeva tinha pensado, não vou comer esse dal, tem um inseto no dal. Mas imediatamente Gurudeva lembrou que Srila Siddhar Maharaj falou, não siga sua mente. E a orientação do Guru era, honre a praçada no dia seguinte se sobrar. Então, ele não deixou a mente dele dominar, ele usou inteligência, ele lembrou do Guru, ele usou inteligência, ele tirou o inseto e ele honrou a praçada, ele comeu o dal. Então, temos sempre que pensar nisso. Não, se a sua mente pensar algo, não vá atrás da mente. Procure na inteligência o que o Guru falou, use a inteligência para dominar a mente. Temos esse exemplo muito bom de Srila Govinda Maharaj com Srila Siddhar Maharaj. Temos aqui então assistindo conosco hoje Krishna Prabhu, Júlia Maria conosco, Jaime Mai Prabhu, Vrajaraja Prabhu, Ivo Júnior, Malini Devidasi e Paul Ramone conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, no Facebook são esses. Vamos ver agora quem está conosco no Instagram. Uma boa noite a todos, Ganda Matpranam. Até amanhã às 19 horas.